Olá pessoal, vamos estudar agora o capítulo 2, movimentos de juntas. Tá? Bom, há 3 formas de realizar o movimento no robô manipulador industrial. O movimento de junta, onde eu vou estar em cada articulação realizando o movimento. O movimento linear, que aí eu vou ter aqui o eixo X, Y e Z, que eu vou estar realizando o movimento e as outras articulações irão acompanhar essa trajetória. O movimento reoriente, onde ele vai estar fazendo a rotação naquele eixo desejado. E temos também a forma numérica, tá? Mas antes de chegar na forma numérica, vamos ver as outras 3 formas. Então vou abrir aqui o simulador e aqui são as 3 formas: a manual, a linear e a reoriente. Vou clicar aqui na manual. Então aqui eu vou poder realizar o movimento de rotação em cada junta. Tá? No linear, ele vai realizar o movimento e os outros ângulos irão acompanhar, ou seja, as outras juntas irão realizar o movimento para que eu possa fazer o deslocamento nesse eixo. No caso aqui, eu estou movimentando no eixo Y, a gente pode ver por esse frame, aqui no eixo Z e aqui no eixo X. Então, para que ele faça esse movimento, os outros ângulos são articulados de tal forma que possibilite esse deslocamento. Tá? Aqui também tem o movimento manual de junta na forma numérica. Para que eu encontre essa opção, eu tenho que clicar aqui com o botão direito e escolher a opção Mecanismo Joint Jog. Também temos o mecanismo Linear Jog, tá? E também temos a opção Multipose, além de configurações e mostrar o envelope, ou seja, a área de trabalho. Todos aqui na opção Layout, quando eu clico com o botão direito. O mecanismo Joint Jog é o movimento de cada articulação ou junta, onde eu posso estar entrando ou diminuindo aqui o step, o passo desse ângulo, ou eu posso estar digitando aqui o ângulo desejado ou movimentando com esses botões. Tá? Vamos mostrar essa opção. Clique aqui em Layout com o botão direito e a gente vai encontrar aqui as 3 opções: mecanismo de junta, movimento de junta e o linear. Vou escolher aqui a primeira. E aqui eu posso fazer o deslocamento da junta ou mover por aqui, de acordo com o step, o passo. Esse passo eu posso aumentar também, e aí ele vai deslocar com mais velocidade. Aqui também, junta 2, junta 3, junta 4, junta 5 e a 6ª junta, essa daqui. Então, esse é um mecanismo que possibilita controlar com precisão junta por junta, podendo alterar o passo, que é esse passo aqui, aumentando ou diminuindo esse step. E assim, poder digitar também um ângulo ou arrastar. Por exemplo, eu posso clicar aqui e digitar o ângulo 25 e dar Enter. Ele já irá fazer o movimento. Então, posso clicar aqui e digitar, no caso, 80. No caso, ele aqui não chega a 80, sim a 70. Aqui 160, então vou botar 90. E assim por diante, caso for necessário. O próximo movimento é o linear. E o linear, ele faz o movimento de acordo com os eixos. Tá? Vamos voltar para lá. Vou fechar aqui.
clico no botão direito, movimento, mecanismo de movimento linear. E aqui eu vou realizar o movimento do X, aqui do Y, desculpa, do Z. E aqui a rotação do X e a rotação do Y e aqui do Z. Eu vou subir ele aqui. Bom, como ele foi, eu alterei os ângulos, eu vou colocar ele na posição inicial. Então, eu vou vir aqui, clico no botão direito, Move to Pose, Jump Home. Então, agora eu vou fazer o movimento do X. Observe que o X ele vai para frente ou para trás, é o eixo da coordenada vermelha nesse frame. O Y é o verde. Então, se eu vim aqui, estou diminuindo o Y. E quando eu diminuo, ele está indo para esse sinal aqui, ó, negativo. Se fosse positivo, ele seria nesse sentido. Observe o movimento do robô. O X, se eu colocar positivo, ele vai para frente. Se eu colocar negativo, ele vai para trás. Se eu colocar positivo, vai para frente. E se eu colocar diminuindo, né, ou negativo, ele vai para trás. Move to Pose é a posição que coloca o robô na postura inicial, com os ângulos na sua posição em 0. Tá? Configurações. Todo manipulador tem um sistema de configuração de coordenada, de acordo com o sistema de referencial. Então, ele vai estar, dependendo do movimento, a gente vai estar escolhendo um sistema de configurações do manipulador. Como também eu posso ver qual é a área do trabalho com a opção Show Work Envelope. Tá? Então, agora a gente vai fazer uma prática. Como vai ser essa prática? A gente vai criar uma trajetória linear, tá? E para isso, a gente vai inserir, aqui no caso, uma ferramenta. Se a gente vai clicar na opção Home, em seguida, Import Library, e depois escolher a opção Equipamentos. E vai escolher a ferramenta MyTool. Então, vamos fazer esse processo. Posso fechar aqui. Então, a gente vai aqui na opção Home, Import, Equipamento, e aqui vai escolher a opção MyTool. Então, a gente importou agora a ferramenta. Vamos botar para o manual. Quando a ferramenta é inserida, aparece na base do manipulador. Está aqui. Para que ela vá para o punho do manipulador, deve-se clicar na ferramenta MyTool e com o mouse segura e arrasta para cima do controlador, no caso RB123, na aba Layout, e solta com o botão do mouse. Este procedimento adiciona a ferramenta ao manipulador. Então a gente vai clicar, segura, arrasta até o controlador e solta. Ele pergunta aqui agora se eu quero atualizar a posição da ferramenta. Sim, e agora a ferramenta está no punho do manipulador. Próxima etapa é adicionar uma caixa na aba Modelagem e depois escolher a opção Solid e com isso acrescentar esse box. Tá? Vamos adicionar ele criando com essas posições aqui e esses parâmetros. A posição em X, Y, o tamanho dele, a largura e a altura, tá? Desse mesmo modo. O que é que eu vou fazer? Então vamos aqui, vamos inserir, em modelagem, Solid, Box. Aqui iremos colocar na posição X, no caso vai ser 500. Na posição Y, menos 150. E em Z, vamos deixar em 0. O tamanho dele vai ser, no caso, 100. A largura, 300. E a altura,
100. Vamos criar. Pronto. Feito isso, vamos clicar na aba Home e depois escolher Target, Create Target. Para que isso? Para que a gente possa, a partir daquele objeto, que no caso é um box, a gente encontrar os vértices e esse vértice ser o alvo para que a ferramenta ela siga aquele caminho. No caso, a gente vai primeiro habilitar a opção de Snap Object, tá? Para ele criar esse imã nos vértices, para facilitar, no caso. E depois a gente vai estar escolhendo cada vértice e adicionando as posições. A gente vai escolher o primeiro vértice, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando a gente fizer isso, a gente vai poder criar o objeto. Tá? Vamos fazer essas etapas agora. Vamos fechar aqui. Vamos vir aqui em Home, Target, Create Target. E aí vamos ligar o imã. Está aqui o imã. Vou aproximar ele aqui e vamos, ó, ele já vai para onde é as extremidades. Se eu escolhesse esse daqui, ele iria para o centro de cada vértice, tá? Aqui para o meio de cada lateral e aqui para cada vértice realmente. Lá no e-book eu coloquei esse ponto aqui, que aí você pode estar escolhendo pontos intermediários. Tá? Vai dar certo também, esse ou esse daqui, o Snap End. Tá? Vou marcar isso aqui, como está o e-book. Vou marcar esse primeiro ponto. Posso começar daqui ou daqui. No e-book começa aqui. Então, eu faço o seguinte. Seleciono aqui e marco esse ponto. Marquei. Agora, seleciono aqui e vou marcar o próximo ponto. Já adicionou, está selecionado. Próximo ponto. E aqui, próximo ponto. Quando criados 4 pontos, vou dar um Create. E agora vou dar um Close. E ele coloca os targets. Só que esses targets, eles são os alvos equivalentes no objeto. O que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se esses targets foram criados com a orientação correta. Então vamos aqui para o e-book. A gente parou aqui. Feito isso, a gente vai observar se os targets foram criados. Para isso, eu vou vir aqui com a opção lá em cima do target, escolher a opção View Tool, Add Target, depois My Tool. E aí a gente vai ver a orientação da ferramenta em relação àquele target. Se o robô ele consegue alcançar aquela posição. Por exemplo, observando essa figura, eu já observo que o robô ele não tem condições de movimentar as suas juntas para que ele faça a posição da ferramenta nessa posição. Então, eu vou ter que rotacionar essa ferramenta. Tá? Então, depois a gente vai fazer a rotação nas ferramentas. Vamos antes verificar como está a ferramenta. Clicar aqui no primeiro target, clica com o botão direito. Vamos vir aqui em View, Tool Target, My Tool. Observe que a ferramenta ela está para baixo. O robô ele não consegue realizar um movimento para que a ferramenta fique nessa posição. Vamos observar agora a segunda, terceira e a quarta. Então, eu preciso rotacionar a ferramenta para que o robô ele possa alcançar essas posições que são os alvos ou targets. Tá? Se eu for observar, basta eu fazer um movimento de rotação. No eixo de Z? Não. No eixo de X? No eixo de Y. Se eu rotacionar em Y, essa ferramenta vai para cima. Tá? Mas vamos seguir o e-book. No e-book ele diz o seguinte, clique com o botão direito em cima do Target 10, escolha a opção Modify Target e rotacione. Nesse caso, ele está rotacionando em quem? Ele está rotacionando em Y, 180 graus.
certo? Depois de ele fazer isso, ele vai copiar essa orientação e vai colar em todos os outros targets. Então, vamos repetir esse procedimento. Clico no botão direito, Modify Target e agora Rotate. Então, ele vai vir aqui, vou escolher a opção Y do eixo e vou rotacionar 180 graus. Vou aplicar. Agora, a minha ferramenta ela está numa posição que o meu robô ele consegue alcançar. Tá? Vou vir aqui, copiar a orientação e vou selecionar os outros targets. E depois eu vou colar a orientação. No caso, aplicar a orientação. Observe que agora as ferramentas elas estão posicionadas de tal forma que o meu robô ele consegue alcançar essas posições. Voltando para o e-book, em seguida, clico no botão direito e Create Patch. O que é que eu vou fazer? Aqui, nessa opção aqui que ele está, ele criou os alvos. Agora eu vou criar um algoritmo, um caminho, para que eu possa estar fazendo com que ele repita cada posição daquele. Então eu vou criar o patch, que é o caminho, e depois eu vou arrastar cada target para dentro desse patch, certo? Vamos fazer então esse procedimento. Então vou vir aqui, Create Patch, depois eu arrasto cada um para dentro dele. Ou seleciono todos e arrasto. Então aqui ele já fez os movimentos, tá? E observa que ele já tem uma linha aqui amarela com a trajetória do caminho a ser seguido. Próxima etapa é testar se o movimento vai ser realizado corretamente. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito em cima do patch, que é o caminho, e optar pela opção Move Along Patch. Então, clicar com o botão direito, Move Along Patch. Houve um problema aqui. Esse patch ele ficou abaixo e o outro patch ele acabou ficando fora do ponto desejado, tá? Do vértice. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir esse caminho. Para isso, vou vir aqui. Posso fazer de várias formas. Eu vou optar em apagar esse target. Vou deletar esse target. E ele já apaga por aqui. E vou vir aqui novamente na opção Create Target. E vou escolher agora, vou rotacionar. Dar um zoom. E vou escolher agora a opção. Primeiro eu seleciono. Esse aqui é o terceiro, Então vou apagar também o terceiro. Vou apagar o terceiro. Clicar com o botão direito, Delete. Apagar o terceiro. E vou inserir terceiro. Depois vou inserir mais um, que vai ser o quarto. E agora eu vou criar. Fechar. Então ele criou com outros nomes, mas não tem problema. Então vai ser, eu preciso somente de rotacionar eles, porque do jeito que está, ele não está na mesma posição dos outros. Esse está na posição correta, Esse não está rotacionado, nem esse. Então vamos vir aqui e vamos modificar a rotação. Nesse caso, eu tenho que rotacionar em Y. 180 graus, ok. E esse outro target, vou rotacionar em Y também, 180 graus. Agora eu copio para cá. E agora eu vou dar um Move Along Patch. Agora ele conseguiu fazer toda a trajetória, justo que eu não tinha observado
que o snap ele não estava na posição correta. Então, o robô não alcançava a posição desejada. Agora, posso realizar novamente Move Along Path e ele vai estar seguindo o caminho. Tá ok, pessoal? Obrigado e até o próximo capítulo.